Olá amigos, estamos aqui neste espaço do Sindiágua para trazer um pouco das informações, atualizando as informações aí acerca dos nossos trabalhos no Sindiágua, à frente do nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa semana, como boa parte da mídia aí repercutiu, a gente apresentou na Assembleia Legislativa, ou melhor dizendo, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, um pedido, um documento protocolado solicitando o afastamento imediato de toda a direção da Corsã. A direção da Corsã, que nesse período abriu mão, nós estamos dizendo que foi deliberadamente abriu mão de recursos do PAC, que já estavam previstos aí no orçamento para que a Corsã fizesse as obras, e a atual direção da companhia resolveu abrir mão desses recursos. Então nós, baseado nisso, a gente foi até o governo para pedir aí o afastamento da atual direção da Corsã. Repetimos este mesmo movimento com o mesmo documento na Secretaria de Saneamento aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a responsável também pela Corsã, mostrando com esse documento o secretário de que essa direção da Corsã não tem mais condições de ficar lá, sob pena da gente ainda perder mais dinheiro que estava reservado no PAC. Essa informação do PAC, a gente já sabia que desde o governo passado, no final do governo passado, havia algo mais de 4 bilhões de reais já contratados praticamente entre a União e o estado do Rio Grande do Sul. E esse contrato faz com que se criem obrigações. Tem a verba a ser destinada e tem a obra que a Corsã quer fazer. Então, as duas partes assinam um contrato e firmam que dali para frente aquela obra será executada. E, não se sabe por que razão, a gente até tenta adivinhar, mas não se sabe ainda exatamente por qual razão, essas obras não saíram no papel. E analisando, voltando um pouquinho atrás, em 2014, quando o então candidato José Ivo Sartori pretendia ganhar ainda o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele tinha no seu plano de governo, na área de saneamento, isso está na internet, é só buscar que a gente encontra, o plano de governo do Sartori para a área do saneamento, dentre tantas coisas, ele previa, já dizia ali, do grande volume de recursos captados, do grande volume de dinheiro que a Corsã tinha a seu dispor, e que o próprio Sartori dizia no seu plano de governo, o grande desafio do próximo governo será executar essas obras, será fazer com que a Caixa execute o desembolso desses recursos com a Corsã fazendo as obras. Parecia que o Sartori já estava adivinhando o que ia acontecer. Foi um desafio tão grande, tão grande, tão grande, que parece que não foi possível que a atual direção da Corsã conseguisse transpor esse obstáculo que foi criado por eles mesmos, não pegando esse recurso do PAC. Então, baseado em tudo isso, o que a gente fez? Nós nos reunimos no Sindiágua e o nosso presidente Leandro Almeida, ele designou, determinou que a gente fizesse esse levantamento das obras do PAC, de quantas obras estavam em andamento, de quantas obras estavam paradas ou não iniciadas, e a gente começou então a dar vazão, dar espaço a esse trabalho dentro do Sindiágua. A gente se valeu de 3 fontes de informação para formalizar esse documento, para formatar esse documento que entregamos ao governo do estado. Fonte de informação do portal da transparência aqui do estado do Rio Grande do Sul, em matéria da Corsã, em relação à Corsã, do portal da transparência do governo federal junto à Caixa Federal e junto ao Ministério das Cidades. Nós começamos a buscar informação primeiro na Corsã, desconfiados de que algumas informações não condiziam com a verdade. A gente buscou informações sobre o mesmo tema junto à Caixa e junto ao Ministério das Cidades. Fizemos o batimento, como você diz, jogamos uma informação contra a outra e realmente a gente viu que tinha muita discrepância, muita desinformação ou muita informação mal dada pela Corsã, pela direção da Corsã. E aí a gente começou a desconfiar, mas por que eles estão dando informação errada? Era só dizer a razão legal que não deixou eles fazer as obras. Não, eles começaram a mentir. A direção da Corsã mentiu descaradamente nas informações que repassava pelo portal da transparência. Portal da transparência que já fica claro, então, para o cidadão que não é tão transparente assim.
Se o cidadão não tiver disposição de ir atrás de outras fontes de informação, vai valer aquela primeira informação que a Corsã deu e aí o cidadão ele se resigna e desiste de buscar a informação correta e fica valendo aquilo. Por exemplo, nós perguntamos para a direção da Corsã qual a razão de ter suspendido o edital da licitação de Canoas em 2015, né, no início desse governo Sartori, e até hoje, só de Canoas, nós já estamos na 4ª resposta da Corsã. 4ª resposta, diferente para o mesmo tema, para a mesma questão da renovação do contrato de Canoas. Primeiro, disseram que era falta de recurso, o que a gente derrubou na hora, porque se é falta de recurso, a Corsã suspendeu o edital 02915, que é de Canoas, suspendeu em junho de 2015. Um mês depois estava fazendo o edital, botando para a rua o edital da licitação de Alvorada Viamão, que é o 03015, e esse edital foi homologado, a obra está saindo e com pagamentos vindos do governo federal. Então não pode ser falta de verba do governo federal, porque não fizemos para Canoas por falta de verba. Fizemos para Alvorada Viamão e a verba está vindo tranquilamente, depois que a Corsã executa as obras, né, nos seus boletins de medição, a verba está vindo. Então não é falta de recurso. A segunda resposta da Corsã, falta de um documento chamado LAI, Laudo de Análise de Engenharia. Já desmentimos também porque esse documento está na Corsã desde 2013. Tudo isso confrontando as informações. Terceira informação inverídica da Corsã sobre a suspensão do edital de Canoas das obras do PAC. Obras que a gente, frise-se bem, né? De dinheiro de graça que viria para a Corsã. Então, a Corsã não precisaria repor, não precisaria pagar, era pegar o dinheiro, fazer a obra, aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua capacidade de arrecadação e não fizeram. Terceiro motivo, então, que a Corsã deu para não fazer a licitação de Canoas era devido à Lei 13.161, a Lei da Desoneração sobre a folha de pagamento, que estaria mudando. Então, a Corsã diz, olha, chegou a nova lei, nós tivemos que retirar o edital da rua, suspender o edital, porque nós tínhamos que nos adequar, mesmo que essa informação fosse verdadeira, né, gente? Foi em 2015 essa suspensão do edital, né? Nós estamos em 2018, quer dizer que até hoje a Corsã não teria tido tempo ainda para se adequar à nova lei. Uma falácia muito grande, mas vamos lá, vamos acreditar então no que diz a Corsã. A Corsã suspendeu o edital de Canoas em junho de 2015. Você sabe de quando que é essa lei 13.161? De 31 de agosto daquele ano. Então nós solicitamos novamente informação para a Corsã. Como é que a Corsã sabia, como é que essa direção da Corsã sabia que em junho de 2015 que teria uma lei nova em agosto de 2015 e que, portanto, baseado nessa lei do futuro, a Corsã teria suspendido o edital? Mentira descarada novamente. Agora já estão na 4ª etapa já da mentira sobre o motivo da suspensão dos editais. Então, e uma 4ª etapa também que eles não comprovam, né? Eles dizem que houve muito pedido de impugnação, né, o edital de Canoas, e portanto eles suspenderam. Tinha muito pedido de impugnação para o edital de Canoas, mas Itaquara, Sapiranga e os tantos outros que a direção da Corsã suspendeu e não fez mais os editais até hoje para não buscar essa verba de 521 milhões ali para as 9 cidades do Vale dos Sinos. Então tudo isso baseado nessas mentiras da Corsã, baseado nas outras mentiras de que eles estão dizendo que a documentação está tramitando na Caixa desde 2014 e que, portanto, a Caixa não nos respondeu. É tudo mentira, gente. A Caixa afirma que a documentação que ela respondeu para a Corsã, né, ainda em 2016, né, de alguns questionamentos, e a Corsã é que não refez os seus dados, a Corsã é que não refez os seus orçamentos, a Corsã é que não remontou os seus projetos para daí sim dar condições da Caixa finalizar o processo licitatório e o processo de análise dos documentos e permitir que a Corsã faça a licitação. A Corsã já poderia ter feito a licitação, ela só não o faz por conta de falhas em projetos e orçamentos. E o cidadão não sabe, talvez, não saiba, que projetos na Corsã é tudo encomendado de fora, são empresas terceirizadas que fazem esses projetos. E a Corsã paga essas empresas, paga, mas não cobra a qualidade, paga, mas não cobra o projeto em si que poderia mandar para a Caixa e habilitar a Companhia de Reorganização e Saneamento a pegar esse dinheiro do PAC. Então tudo isso está acontecendo na nossa Corsã hoje. Uma Corsã, uma companhia pública que deveria estar sendo fortalecida, né? Principalmente com dinheiro não oneroso, que é pegar o dinheiro e fazer a obra,
E, ao contrário do que estão fazendo, ao contrário do que estão dizendo, a Corsã está sendo enfraquecida por essa gestão atual. Porque não querem pegar o recurso a fundo perdido. Mas a toda hora você ouve na imprensa que o presidente da Corsã está anunciando mais um financiamento. O presidente da Corsã conquistou uma verba do BID. Aliás, o presidente tem uma predileção pelo BID que é impressionante. Ele não quer o OGU, mas o BID, se puder tomar conta da Corsã, ele faria muita questão. Coisas que não se explicam, mas enfim, o futuro talvez diga alguma coisa. Então, baseado em tudo isso, baseado nessas coisas que estão acontecendo, o Sindiágua, sempre naquela tentativa, naquela esperança, né, de que a Corsã se mantenha pública, porque a Corsã ela é muito maior do que diretores que vêm para ali durante 4 anos. A Corsã ela é dos funcionários, a Corsã ela é do povo do Rio Grande do Sul e certamente ela vai perdurar muito mais do que a vontade do que esses diretores têm, do que ela dure. E nós vamos lutar para isso. Nós vamos lutar porque a Corsã tenha uma gestão adequada com aquilo que a Corsã precisa, não com o que os empreiteiros do estado do Rio Grande do Sul precisam, porque quem ajudou a não vir essa verba de 521 milhões foram algumas exigências feitas pelos próprios empreiteiros, através da AGOS, a Associação Gaúcha das Empresas de Obra de Saneamento. Essa associação esteve na Corsã já no primeiro mês de gestão do Presser, do presidente atual da Corsã. Essa associação esteve lá dentro da Corsã dizendo como é que ela queria que fossem as obras do PAC. Não são os técnicos da Corsã que determinam que tais obras vão sair dessa maneira, que tal obra vai ter a largura de vala adequada que a Corsã precisa que tenha. Os donos dessas empreiteiras é que foram lá na sala do Presser dizer para ele como que deveriam ser essas obras. E isso está na internet. Isso está na internet, é só buscar também o documento ali, a GEOS, reunião com a Corsã, que você acha tudo isso. Eles montaram um documento para dizer para a Corsã como deveriam ser essas obras. Então, baseado em tudo isso, é que nós, Sindiágua, nós, trabalhadores da Corsã, sim, apresentamos esse documento e esperamos que o governo Sartori tome providências antes de que as perdas da Corsã sejam maiores e irreversíveis. Já perdemos metade desses 521, metade disso já está perdido. Se a Corsã não licitar logo essas obras que faltam, perderemos muito mais. E isso é que está em jogo. É a saúde financeira da Corsã, é a saúde dessa empresa pública do estado do Rio Grande do Sul que está em jogo, e nós não vamos permitir que esse tipo de gestão transforme a nossa Corsã, o patrimônio de todos os gaúchos, numa nova Petrobras. Aqui não. Aqui os funcionários vão lutar até o fim para que esse tipo de gestão seja banida aqui do estado do Rio Grande do Sul. Dentro da Corsã nós não aceitamos isso. Não aceitamos que venham forasteiros para cá, não aceitamos que venham aqui aventureiros fazer o que essa direção da Corsã está tentando fazer. A Petrobras, a Corsã não será uma nova Petrobras. Podem apostar.